Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Por que eu pensei em compartilhar esse tema? A importância da igreja local. Eu estava vasculhando alguns arquivos de estudos que eu tinha aqui em casa e encontrei justamente esse. Eu achei interessante compartilhar, nós refletimos um pouco a respeito desse assunto, por dois motivos. Primeiro que um tema muito recorrente que nós temos ouvido por aí é a questão dos desigrejados, ou seja, aqueles que optam por não fazer parte de nenhuma comunidade local, por pensarem que não há necessidade de se congregar com um grupo de pessoas e assim continuar sendo crente, sendo cristão, sem necessariamente estar ligado a alguma igreja local. Agora, com a pandemia, talvez esse número de pessoas vá aumentar, porque há casos de irmãos e irmãs que já não estão congregando, né? E isso pode afetar muito a vida dessas pessoas. Então, pensando nisso, pensando nesses grupos que surgem e pensando também no grupo daqueles que sabem a importância de congregar, da igreja local e que precisam ser fortalecidos nisso, reforçada a convicção da importância, eu quero rapidamente aqui compartilhar com vocês por que é importante a igreja local. Por que é importante congregarmos, cada um na sua região, cada um com um grupo que achou mais adequado para congregar, pessoas que têm o mesmo entendimento das Escrituras, a mesma forma doutrinária de olhar para a palavra de Deus, uma liturgia compatível com o que você entende, uma liturgia bíblica, uma pregação bíblica, então uma série de outros fatores que nos levam a congregar em um determinado local. Então por isso, essa mensagem de hoje, essa reflexão de hoje, a importância da igreja local. A primeira questão que nós temos que responder e pensar é para que a igreja existe no mundo. Primeiro que a linha de raciocínio que nós temos que ter é que não é o que queremos que seja. A igreja não existe para o meu agrado. A igreja não existe para me satisfazer espiritualmente. A igreja não existe para que a pregação seja do jeito que eu quero ouvir a pregação. Ou a igreja não existe para ouvir as músicas que eu gosto. Esse não é o intuito da igreja local. Também não é o que pensemos que o mundo precisa. Em qual sentido? A igreja serve para socorrer os necessitados. A igreja serve para ser relevante no mundo, para trazer respostas ao mundo. Não, o propósito dela não é para o mundo. A finalidade da igreja, a igreja existe tão somente para a glória de Cristo Jesus. Porque a finalidade da igreja, o propósito da igreja, vai derivar justamente dele, da vontade dele. A palavra vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, tudo que a igreja é, ou tudo que a igreja faz, é em nome de Jesus Cristo. Então, o propósito da igreja é o nome de Jesus. O propósito da igreja local é exaltar, glorificar o nome de Jesus Cristo. É de obedecer a Cristo Jesus. Porque ele deu vida à igreja por meio do Espírito. E nós fomos adotados pelo Pai Celestial. Então, a igreja é um verdadeiro reflexo do Deus Trino o qual nós servimos. Então, a igreja serve não para mim, não para você. A igreja serve para a glória de Cristo Jesus. Não se esqueça disso quando você for pensar sobre a finalidade da igreja. A maneira que nós entendemos a igreja determina o modo que nós vamos caminhar como igreja. Porque se eu entender igreja como algo que me satisfaça, assim que surgir algum ponto na igreja que não está sendo agradável, eu não gosto do tecladista, não gosto do baixista, não gosto do cantor, não gosto do banco da igreja, não gosto do ventilador. Não.
se eu encarar a igreja dessa maneira, serei frustrado com a igreja. Uma igreja vai me satisfazer nesse sentido. A forma que nós entendemos a igreja define os nossos objetivos. O que eu vou fazer na igreja? Por que eu vou congregar? Por que eu vou domingo a domingo? Por que mesmo nesse tempo de pandemia, ainda assim vale correr um certo risco de estar junto com os irmãos? Em toda medida de segurança possível que nós estamos tendo, né? Mas por que vale a pena? E aí também, entender o que é a igreja, eu começo a pensar também no futuro. Para onde eu vou com a igreja? E se eu não tiver a perspectiva correta, tudo isso pode gerar frustrações, decepções. Eu vou me afastar da comunhão, vou me afastar da igreja e assim nós vamos cair naqueles grupos que eu mencionei no início. Então, a igreja deve ser o que Deus quer que ela seja. E devemos buscar nas Escrituras e descobrir os desígnios de Deus para a vida da igreja. A natureza essencial da igreja passa a existir quando a igreja cumpre o seu propósito para o qual ela existe. Então, a igreja local, ela só vai ter sentido, ela só vai ter valor, ela só vai ter eficácia se de fato ela cumprir o propósito dela, como a gente disse, de glorificar a Cristo Jesus. A igreja existe porque Cristo Jesus vive em meio aos membros da comunidade. Quando você vê lá em Apocalipse, na visão de João, ele vê as candeias e vê o Senhor andando entre as candeias, entre os candeeiros que representam a igreja. O Senhor está no meio da igreja. O Senhor Jesus permeia a igreja. Ele é o dono da igreja. Então, esse é o sentido de entendermos a igreja local. A igreja local não pertence ao pastor da igreja. Ela não pertence ao membro mais antigo, ou ao membro mais poderoso, mais influente, ao membro mais rico. Não pertence. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Daí que a gente já começa a ver que há algumas distorções por aí a respeito de igreja. Há igrejas que têm um dono, até colocam até imagens, né, do dono na porta da igreja. Não quero entrar em detalhes, mas a quem pertence a igreja? Quem é o dono da igreja? Isso faz toda a diferença quando compreendemos a importância, a finalidade da igreja local. A igreja existe para anunciar que Jesus Cristo é Senhor. Então, é importante entendermos a finalidade da igreja no mundo, uma vez que ela se trata de uma comunidade de remidos, aqueles que de fato se renderam ao Senhor Jesus. Muito embora nós sabemos que a igreja ela é formada por dois aspectos. A igreja visível, que é a ideia das pessoas que nós vemos, que frequentam a comunidade, mas nem todos são verdadeiramente remidos no sangue de Cristo Jesus. E aí a ideia da igreja invisível, que o Senhor sabe quem são os seus, aqueles que de fato estão ali para servi-lo. Mas, no entanto, apesar de ter esses que ainda não fazem parte dessa igreja invisível, a igreja do Senhor, justamente ela serve para anunciar, mesmo para esses incrédulos, ou mesmo para esses hipócritas, que o Senhor Jesus reina. Então, fazendo essa introdução, né, da importância da igreja, da finalidade da igreja, eu quero dividir em 4 partes aqui, rapidamente, essas finalidades da igreja de modo mais específico. Eu quero falar aqui sobre comunhão, sobre serviço, sobre proclamação e sobre testemunho. Então, a primeira parte é comunhão, que envolve amor. Comunhão envolve relacionamento. Uma das grandes importâncias da igreja local é o fato de eu poder exercer um amor na vida do próximo de modo mais intenso, de modo mais vívido, de modo mais completo. Essa ideia do amar ao próximo, às vezes a gente tem ideia que é coisa só do Novo Testamento, que foi só com Jesus que isso veio à tona, mas não. Vamos olhar para as Escrituras. Levítico, capítulo 19,
versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então essa ideia do amor comunitário já permeia desde a formação da comunidade do povo de Deus. Nós devemos exercer a prática do amor. Jesus deu uma dimensão maior a isso. João capítulo 13, versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também amem uns aos outros. No Antigo Testamento, no texto de Levítico que nós lemos, ali diz, amem uns aos outros como você ama a si mesmo. Mas aqui, Jesus ampliou isso. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Esse tipo de amor aqui só é possível na comunidade cristã. Só aqueles que conhecem o amor de Cristo por nós é que são capazes de amar o próximo. Essa é a importância da igreja local. Uma das importâncias da igreja local, de podermos vivenciar na prática este amor. Um amor que revelou o amor do Pai e do Filho, de Deus Pai e do Filho Jesus. Um tipo de amor que transforma a vida. Um tipo de amor que não é baseado em emoções. É um amor que é baseado em atitudes. E na igreja local nós podemos vivenciar isso de modo pleno. E a presença real de Cristo é que faz a possibilidade de amarmos uns aos outros. É nesse amor mútuo que nós vivemos que a vinda do Senhor se torna real. O retorno de Jesus Cristo se torna algo palpável para nós. Porque eu sempre digo isso. Se tem uma coisa que você faz hoje, que você vai fazer na eternidade, é amar o seu irmão. Porque na glória eterna, você não vai precisar mais de fé, nem de esperança. Porque você já vai ver o Senhor e tudo já estará acontecendo. Mas o amor que você tem hoje, esse vai perdurar para a eternidade. Então a comunhão é essencial para proclamarmos que Jesus Cristo está entre nós e que Ele voltará. E que essa comunhão permanecerá para todo sempre. Então a presença de Jesus na comunhão de amor dos discípulos constitui a igreja. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Nós vemos o 34, né? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse é o testemunho da igreja. Esse é o testemunho fiel que nós demonstramos, que somos de Jesus, que Jesus é o Senhor da igreja, na prática do amor. Não é só na pregação do púlpito que nós devemos colocar a centralidade da igreja em Cristo, mas nos nossos relacionamentos devemos amar uns aos outros, porque a partir daí todas as pessoas saberão que existe um amor dentro da igreja e este amor será externado. A gente olha em Atos, a igreja vivia esse amor, de casa em casa, na presença um do outro, ajudando um ao outro. E isso gerava simpatia da comunidade, do povo. Olhava para a igreja e percebia, eles têm um relacionamento diferente. Eles têm um relacionamento único. E esse relacionamento é o amor. E, desse sentido, o amor será o fundamento para as demais finalidades da igreja. Porque qualquer outra prática que nós tenhamos na nossa comunidade local não terá sentido se não for pelo amor. Então, a comunhão é essencial na vida da igreja. Eu sempre falo para quem está congregando conosco de que tente se relacionar. Não chega na igreja, senta lá, vê a pregação e vai embora. Se relaciona. O intuito de você estar ali não é só para você ouvir,
mas por você falar, por você ajudar, por você cuidar e para ser cuidado também. Eu sinto muito quando alguns não desfrutam disso, de viver esse belo relacionamento que há na igreja. Aqueles que vivem sabem do que eu estou falando. Como é bom desfrutar da comunhão da igreja. E uma coisa, quando a igreja perde a comunhão entre os seus membros, ela vai perder a comunhão com Cristo Jesus. Isso é uma realidade. Então, esse primeiro princípio, essa primeira finalidade da igreja é muito relevante. O amor, a comunhão. Mas uma outra finalidade da igreja é a proclamação, é de dizer que Jesus é o Senhor. A igreja é responsável por anunciar isso. A confissão de Jesus é o Senhor foi o primeiro ponto fundamental da igreja. É o elemento central de fé e identidade. É isso que eu disse no começo. A igreja serve para isso, para a glória de Cristo Jesus. O senhorio de Cristo vai impulsionar a igreja para fora, para a proclamação do Evangelho ao mundo. Então perceba a ordem das coisas. Primeiro, nós somos chamados a congregarmos juntos para vivenciarmos o amor, nos alimentarmos do amor na comunhão, para sermos fortalecidos, para proclamarmos ao mundo a glória de Cristo Jesus. E os evangelhos, eles vão sempre iniciar nesse sentido, da proclamação, de dizer que o reino chegou. Mateus capítulo 3, versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E essa é a proclamação da igreja hoje. Nós devemos anunciar que o reino chegou, que Jesus Cristo vive, que Ele reina, que Ele é Senhor, que Ele mudou a nossa vida. Ele deu a vida dele por nós somos pecadores, para que nós pudéssemos ter perdão com Deus e ter agora relacionamento com Deus e assim termos a vida eterna. Nós somos responsáveis por isso. A igreja local, ela serve então como um ajuntamento para você se fortalecer nessa proclamação. Porque ali você ouve o Evangelho, porque ali você vê a Deus transformando a vida dos irmãos, e você vai tendo mais convicção ainda de que, de fato, Jesus é o Senhor da igreja. E esse fortalecimento da igreja para a proclamação é pela ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi dado à igreja, impulsionou justamente esse ato de proclamar o Evangelho. Atos capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esse aqui é o primeiro sermão de Pedro após a descida do Espírito Santo. E ele com vigor pregou o Evangelho, proclamou a salvação. E as pessoas ouviram e perguntaram: o que nós vamos fazer? E Pedro vai dizer: arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus. Essa é a ação da igreja, de proclamar a salvação que há em Cristo. E uma coisa interessante nessa que o Espírito dá, como Jesus prometeu que ele daria, lá no final do livro de Atos, capítulo 28, versículo 31. Falando sobre Paulo, ele pregava o reino de Deus com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Lembre que Paulo estava preso, e foi preso várias e várias vezes. Mas o livro de Atos encerra que ele pregava com ousadia, ensinava a respeito de Cristo Jesus, sem impedimento. O que possibilitou isso na vida de Paulo e de toda a igreja aqui registrada em Atos? Foi o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que atua hoje. Então, o ato de proclamar a salvação em Cristo não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pela presença do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando estamos congregados, estamos juntos, o Espírito vai atuar no nosso meio, tal forma que nós vamos ter forças, vigor, ousadia para falar do nome de Jesus. Isso tanto em palavras
como em atitude de vida, em comportamento, em demonstração a quem nós servimos, o Senhor a quem nós servimos. E a proclamação sempre será: Jesus é o Senhor. E esse movimento é para alcançar o mundo. E quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, significa que Jesus é o Senhor do mundo. A Ele pertence todas as coisas. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Essa é a nossa responsabilidade, de anunciarmos, de proclamarmos. A igreja existe quando as pessoas confessam com a boca e creem com o coração que Jesus é o Senhor. A igreja local é o ajuntamento dessas pessoas. Nós não podemos confessar que Jesus é o Senhor sem ao mesmo tempo proclamarmos o seu senhorio a todos. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Nessa ideia de proclamar o senhorio de Cristo. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a igreja tem a finalidade de viver a comunhão, viver o amor de Cristo, mas a igreja local também tem a finalidade de proclamar a glória de Cristo, o senhorio de Jesus Cristo. Mas também a igreja tem a finalidade do serviço, de prestar serviço mútuo. João 13, versículo 16. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que o enviou. Aqui a ideia do servo não está acima do seu senhor. Logo, o discípulo que confessa que Jesus é o Senhor pode ter certeza de que terá um estilo de vida como servo do seu mestre. E qual foi a atitude de Jesus neste mundo? Ele veio para servir e não ser servido. E esse é um outro problema que nós encontramos em algumas comunidades locais, em que muitos acham que a igreja é para ser a glória deste mundo, num aspecto que a igreja, os membros da igreja, devem obter sempre sucesso em suas vidas, obter sempre conquistas, uma prosperidade financeira. Que o que vale, na verdade, é ser chefe, ser líder. Mas a igreja foi chamada para servir. É claro que Deus pode nos abençoar com bons recursos financeiros, isso não tem nada de errado. Mas achar que essa é a finalidade da igreja se torna um equívoco. Achar que eu vou à igreja para que Deus me abençoe financeiramente é um equívoco. Se eu achar que eu vou à igreja para que eu possa conquistar algum status, algum reconhecimento, para ganhar algum cargo na igreja, e tem muitos que se ficam magoados quando não conseguem um cargo na igreja, quando a liderança da igreja não chama para trabalhar em alguma área, nas igrejas que funcionam com a eleição de oficiais, quando a igreja não o elege como oficial, fica chateado. Essas pessoas não estão entendendo que a finalidade da igreja é de serviço. João capítulo 15, versículo 20. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, Jesus diz, olha, me perseguiram, eu vim para servir, a minha jornada foi difícil, a jornada de vocês também não será fácil. Se nós quisermos viver o evangelho verdadeiro, vivermos a comunidade local, a igreja local de modo certo, certamente enfrentaremos oposição, certamente enfrentaremos perseguição. Por isso nós temos que olhar para o nosso Senhor e nos dispormos a servir como Ele nos ensinou.
A relação então do servo com o mestre é associada ao ato de Cristo escolher os seus discípulos. Ele nos escolheu para servir. E estamos agora em unidade com ele, passando pelas perseguições, passando pelas lutas, mas tendo bom ânimo, porque Jesus já venceu por nós. E há 3 conceitos de servos que eu quero destacar. Primeiro, o servo, ele vai ser aquele que dá o testemunho. Lembra? Ele está servindo ao seu Senhor. Então, ele está imitando ao seu Senhor. Então, quando nós servimos uns aos outros, nós estamos mostrando justamente quem é o nosso Senhor, que é Jesus. Então, o servo, ele vai ter o ato, é a atitude de servir uns aos outros. E o que é servir? É auxiliar aquele que tem mais necessidade, é auxiliar aquele que está com alguma dificuldade, é se mostrar pronto a suprir as carências. E uma série de formas práticas nós podemos fazer isso. O cuidado um para com o outro. E quando nós fazemos isso, quando nós servimos de modo prático, nós estamos vivendo a comunhão e estamos proclamando que Jesus é o nosso Senhor. Perceba que essas finalidades, elas caminham juntas. E a ideia do servo é de olhar sempre para o sofrimento por causa de Cristo Jesus. Então, vale a pena ser cristão. Vale a pena, em algum momento da nossa vida, sofrermos por conta disso, porque estamos ao serviço do nosso Deus. Então, tenha disposição para servir ao seu mestre, um serviço pessoal, um serviço de entrega ao outro. Isso é viver a comunidade local. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então, Paulo está falando aqui a respeito do privilégio que a igreja tem de participar da assistência da liderança, da assistência dos necessitados, da assistência dos missionários. E aqui ele está falando mais no aspecto financeiro. E aqui é uma forma de serviço, mas existem outras formas. A grande questão aqui é de participar no movimento da igreja local, no movimento do reino de Deus, servindo. Seja o serviço mais simples que seja, mas é serviço, é para a glória do Senhor Jesus. Confessar que Jesus é o Senhor está fatalmente ligado ao serviço de Jesus Cristo para que se cuide de um destes mais pequeninos, dos mais frágeis, pois vemos neles a face de nosso Salvador. Então, quando você cuida de um necessitado, de alguém que está precisando de ajuda, você está, de fato, contemplando a face de Cristo Jesus. Por fim, diante disso tudo, a quarta finalidade da igreja se torna o próprio testemunho dela. Uma igreja que vive a comunhão, vive a proclamação, vive o serviço. Não há testemunho maior neste mundo, não há. A igreja local, de fato, ela vai afetar vários lugares. Não só a sua região, mas aonde os membros da igreja estiverem, eles vão transformar, eles vão mudar, eles vão testemunhar a glória de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, vocês serão minhas testemunhas na igreja local, mas aonde a igreja for, vocês serão minhas testemunhas. Então, isso é muito importante nós entendermos. Quando nós congregamos, nós vivemos a comunhão, nós somos ensinados a proclamar, nós praticamos o serviço. Isso não vai acontecer só na igreja local. Aonde eu estiver, no meu trabalho, na escola, no meu bairro, em qualquer lugar, eu vou ser a igreja do Senhor Jesus. A gente costuma dizer muito isso quando vamos receber membros na igreja Peniel, de que
A partir do momento que as pessoas se tornam membros, ele agora está carregando o nome da igreja também. Esse é o intuito, de nós termos essa consciência de que nós somos testemunhas do nome de Jesus por onde quer que nós andemos. Então, a comunidade de comunhão amorosa, lei comum, uma proclamação de Jesus ao Senhor, um compartilhamento com os necessitados por meio do serviço de amor, todos vão gerar esse testemunho. Então, o objetivo do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da igreja local, é tornar real, visível e efetivo o fato de Jesus Cristo estar presente neste mundo. A igreja é a prova disso. Embora a gente já tenha comentado aqui, e você sabe disso, há igrejas que dão um mau testemunho. Mas por que a gente dá mais valor para aquelas que dão mau testemunho? E não olhamos para aquelas que estão dando bom testemunho? E queremos fazer parte dessas comunidades, dessas igrejas locais. Então, por isso que eu acho que não tem desculpa para os desigrejados. Eles estão olhando só para o que é ruim. Mas há a igreja fiel, há as comunidades que, de fato, vivem a comunhão, vivem a proclamação, vivem o serviço e testemunham que Cristo está no nosso meio. Então, as pessoas devem conhecer Jesus na presença, na proclamação e nos atos e nas palavras da igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que responsabilidade nós temos. Que testemunho nós temos que dar a este mundo. O trabalho de trazer a reconciliação de Deus ao mundo é o cerne do testemunho da igreja. Porque nós vamos mostrar que nós já fomos reconciliados com Deus. Nós que também éramos pecadores, nós que também éramos totalmente depravados em nossa vida, nós fomos reconciliados pelo sangue de Cristo Jesus. E é isso que nós estamos anunciando. Nós fomos reconciliados. Você também precisa se reconciliar com Deus por meio da comunhão amorosa que expressa sua fé na proclamação e no serviço. A igreja testemunha dizendo ao mundo: reconciliem-se com Deus hoje, já. Essa é a importância da igreja local. É no relacionamento com os irmãos, que é muito bom, é de amar mesmo essa comunhão, essa comunidade. De modo resumido e recordando aqui, para vivermos a comunhão, a proclamação, o serviço e o testemunho que Cristo vive em nós. Que o Senhor nos ajude a ter essa compreensão. Em pandemia, de fato, muitos estão tendo dificuldade para ir, tem que se resguardar em muitos sentidos, mas não use a pandemia como desculpa. Não se acomode nisso. Porque a pandemia pode ser que demore a passar. E pode ser que virá outras. E qual é o valor que nós estamos dando à igreja? À igreja local? Qual a relevância que nós damos à igreja? Quanto ela tem feito falta na sua vida? Se ela não tem feito falta, é hora de você repensar nessas verdades. Mas se você tem tido a oportunidade de estar na sua igreja, valorize cada momento, valorize a vida dos irmãos. Não fique lá só para satisfazer as suas vontades, o seu ego. É claro que quando eu digo que para ficar na igreja, é aquela igreja que de fato está vivendo a doutrina sadia, né? Vivendo a palavra de Deus. Eu considero só 2 motivos para a gente sair de alguma igreja, de alguma comunidade local. Primeiro, você se mudar. Você ficar muito difícil o acesso à igreja local.
E o segundo motivo é quando a liderança da igreja já não caminha mais na perspectiva correta, na perspectiva bíblica. São os únicos motivos. Agora, por desentendimento, por mal-estar, por ressentimento, não é esse motivo. A palavra nos diz sobre reconciliação. Não sei como é que você está vivendo a realidade com a sua igreja local, mas pense nisso que nós conversamos aqui. Ok? Senhor, obrigado, porque nesse dia o Senhor nos ensinou, nos lembrou a respeito da importância de vivermos em comunidade, em comunhão, juntos, no local que o Senhor nos designou para congregarmos. Obrigado porque temos esse privilégio. Obrigado porque no meio da comunhão de amor nós podemos aprender a proclamar a Tua glória. Obrigado porque proclamamos não só com palavras, mas também do serviço mútuo, do cuidado um para com o outro, Deus, no sustento, no amparo, no suporte um ao outro, Deus. Obrigado por isso. E obrigado porque podemos testemunhar o senhorio de Cristo Jesus. Podemos testemunhar que Cristo vive através das nossas vidas, através da vida da igreja. Deus, eu te peço que o Senhor nos fortaleça nesse relacionamento. Possamos dar, Deus, um verdadeiro apreço por nossa comunidade. E rogo ao Senhor que aqueles que ainda não têm esse apreço possam ter. Possam entender como é bom, Deus, vivermos juntos. Como é bom já desfrutar dessa pequena porção do céu que o Senhor deixou para nós. Porque estaremos juntos, em um só corpo, em uma só família, na presença do Senhor para todos sempre. Amém. Um abraço e até mais.